Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, iniciando o nosso programa de sempre, abrindo a Bíblia na TV. Com a honra de participar deste programa pela Rede Mundo Maior, do nosso diretor Onofre Astinfero, e dizer a você que em 2005, o nosso companheiro Jeta Jacomini, da Rádio Boa Nova, que a quem eu mando o meu fraternal abraço, me entrevistou no começo de ano, aliás, no começo do ano de 2005, em dezembro de 2004. Eu fui a São Paulo e o Jeta fez um programa Nova Consciência na Rádio Boa Nova conosco e me convidou que a TV Mundo Maior estava sendo lançada no ar e queria que eu apresentasse um programa sobre o que nós já fazíamos na Rádio Boa Nova há aproximadamente uns 5 anos. E esse programa chega ao seu 10º ano de existência. Durante esses 10 anos, tivemos sempre a preocupação de oferecer o melhor a você, dentro, logicamente, dos limites de recursos que temos, mas com todo o amor, com toda a dedicação, com toda a vontade de oferecer o melhor para você. Coincidentemente, eu completei agora 50 anos de estudo da Bíblia. Comecei em 1964. Quando ingressei no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, eu comecei a estudar a Bíblia. Naquela Casa da Educação Moral e Cristã, seminário na época, ainda hoje existe, Seminário Nossa Senhora da Imaculada Conceição, aqui em João Pessoa, na Paraíba, no bairro do Castelo Branco, aqui em João Pessoa. Eu iniciei ali e o meu diretor, o padre Marcos Augusto Trindade, fazia sempre maratonas. Eu sempre me interessei muito pela questão religiosa. Posso dizer a você que fui um seminarista autêntico. Me encantei com a Bíblia. Estudei grego, estudei latim. O meu professor de saudosa memória, padre Fernando Albar, professor de latim, professor Juarez Benício, professor de grego. E nós nos apaixonamos pelos idiomas da Bíblia, pela sua mensagem, pelo seu evangelho. E eu mergulhei profundamente nisso, deixei o seminário, mas não deixei o estudo. Não deixei de buscar Jesus em toda a sua história, em toda a sua origem, em toda a sua trajetória. E por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque eu não parei com o idioma latim e grego. Quando veio o meu processo obsessivo, a minha dificuldade, o meu chamado espiritual, eu só fui encontrar lenitivo na doutrina espírita. Foi ela que respondeu aos meus porquês, foi ela que me trouxe exatamente aquilo de que eu necessitava para me reencontrar nesse caminho maravilhoso para Jesus. Aprendi que o Espiritismo não existe sem Evangelho, isso para mim foi encantador. Porque eu nunca seria espírita se o Evangelho não estivesse na doutrina espírita. Eu sempre fui ligado à mensagem da Boa Nova de Jesus, como se diz em grego, Evangelho, e como se diz em hebraico, Rabessorá. Então, esses estudos eu aprofundei realmente, e quando eu, em 1979, comecei com as minhas dificuldades na minha religião católica, que não respondia aos meus porquês, das minhas dificuldades, das vozes que eu via, coisas assim que eu nunca procurei, mas fui procurado, daí ninguém pode me culpar, como muita gente diz de outras religiões, que eu fui procurar essas coisas. Não, essas coisas que me procuraram. E eu fui encontrar resposta na doutrina espírita. E aqui me encontro, mas continuo ecumenicamente, como vocês sabem, respeitando todas as religiões. No entanto, nos meus estudos, a partir do meu mestrado em São Paulo, eu comecei as primeiras letras, as primeiras introduções na língua hebraica, eu fui vendo o quanto esse idioma é importante. Eu comecei a estudar, primeiro com o professor de Niterói, professor Avraham Avidan,
a quem eu mando aqui o meu fraternal abraço, lá em Niterói. E depois eu estudei com o professor Mendel, um engenheiro que morou em Israel 15 anos, judeu, filho de pais brasileiro, e eu me aprofundei por 5 anos com ele. E eu lancei o primeiro livro, Analisando as Traduções Bíblicas, que foi um livro que já está na 11ª edição, graças a Deus, e tem mexido com muita gente sobre isso. E eu comecei a estudar, o primeiro versículo que eu comecei a estudar no hebraico foi uma Torá que eu adquiri, essa daqui, que é uma Torá aprovada e analisada pelo judeu Aaron von Rommel, do Belém do Pará, porque segundo ele, essa Torá que eu tenho, ela tem todos os sinais cabalísticos da mensagem mais profunda e mais espiritual da Bíblia. E eu comecei a descobrir coisas interessantes, que a Bíblia não é um livro, uma biblioteca, que a Bíblia não tem palavras, tem símbolos, e não tem letras, tem códigos. Então são realmente questões muito profundas, mas muito ricas de se entender. E eu fui descobrir que aquilo que eu tinha no meu livro, no princípio, criou Deus os céus e a terra, não era bem assim, que a expressão Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz, significa no princípio, quando criava Deus, o Elohim, as águas e a terra. Na verdade, a expressão Hashamayim, Et Hashamayim, na verdade, não é céus, mas é a água, ou as águas e a terra. Então, eu comecei a trazer isso para as pessoas, e isso causou muita polêmica, e eu vou continuar explicando o porquê dessa polêmica na segunda parte do programa. Aguarde só um momentinho, só um minuto e já estarei de volta.